dos agroglifos no Brasil é uma coisa nova. E como qualquer coisa nova em qualquer área, causa uma certa comoção, uma certa polêmica. Mas foi surpreendente ver, até certo ponto, uma muito grande rejeição por parte da comunidade ufológica pelo tema, o que para mim é incrível. E, tanto quanto rejeição, há uma omissão. Quem são os ufólogos que estão pesquisando agroglifos hoje? Eu estou desde o começo. Eu sei o que está acontecendo ali em Santa Catarina e o que está acontecendo em Prudentópolis. Agora, o que está acontecendo que a comunidade ufológica, tendo esse fenômeno à mão, não vai atrás, não investiga, não estuda isso? Isso para mim é uma incógnita. Ao longo desses 8 anos em que esses agroglifos têm surgido, tudo bem que num número bem menor do que ocorre anualmente na Europa. Anualmente na Europa a gente tem uma média de 150 a 200 agroglifos. No Brasil nós temos 2. Tivemos ano que nós tivemos 3 ou 4. Tudo bem que ainda há um número relativamente pequeno de ocorrências, mas elas são assim, contundentes. Diferentemente, por exemplo, da pesquisa de um avistamento que ocorreu em algum local, porque alguém chegou e te contou, te deu um testemunho daquele fato, o agroglifo, ele ocorre e fica lá. Na maioria das vezes, exceto quando o fazendeiro decide detonar a plantação. Mas o agroglifo fica lá, pode ser pesquisado por qualquer pessoa. Para mim, e eu venho repetindo isso desde o surgimento dos agroglifos, para mim é o maior fenômeno da ufologia brasileira desde o caso Varginha. Não sei não se vai superar o caso Varginha. Quando aconteceu o primeiro caso, no começo de novembro de 2008, eu tinha acabado de me mudar para Curitiba, peguei o carro e fui para lá investigar. Quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, os círculos ingleses, como eles eram chamados até então, chegaram ao Brasil. E lá, por uma afiliada da Rede Globo, eu disse, e está gravado para o resto da história, esse fenômeno, quando ele acontece em um lugar, ele volta a se repetir, ele não recua, ele vai acontecer novamente. Dito e feito, uma semana depois, naquele mesmo ano de 2008, de novo tínhamos agroglifos lá, na propriedade do seu Alessio. A única guinada assim, que nos deixou assim, perplexos, surpresos, foi depois de termos constatado que o fenômeno acontecia em Ipuaçu, e somente em Ipuaçu, até 2015, em 2015 aconteceu em Prudentópolis, que está aqui a 200 quilômetros de Curitiba. Ipuaçu é 450 quilômetros de Curitiba. Aí em Prudentópolis, o primeiro caso aconteceu em outubro de 2015, fui lá, no dia 6 de outubro, fui lá, investiguei na propriedade do seu Tito Santini, na entrada da cidade, do lado da rodovia, cara. Coisa impressionante. E o seu Tito Santini, uma pessoa muito esclarecida, permitiu que as pessoas entrassem na sua propriedade para ver. E o que me surpreendeu foi que as pessoas entravam, viam, com um certo respeito pela figura. Ninguém depredou a figura, como acontece em muitos agroglifos, inclusive em Ipuaçu, há uma certa depredação. Eu já cheguei em Ipuaçu a pesquisar agroglifos recém-ocorridos, eu estou sempre no dia seguinte lá, né? Alguém me avisa, eu vou para lá. Eu cheguei lá e vi criança jogando bola no agroglifo, gente jogando lata de cerveja, essa coisa toda. É uma exclamação, as pessoas, infelizmente, né, da natureza humana. Em Prudentópolis não houve isso. Não houve isso. No dia 6 de outubro de 2015, quando esse fato aconteceu, e eram 2 anéis com um círculo interno, com 4 círculos, uma figura espetacular, que do chão, e isso acontece na maioria dos agroglifos, a gente não tem ideia de qual é o formato. Você precisa de um drone.
uma visão aérea da coisa. Quando a gente botou o drone lá para cima, aí você fala assim, bah, que é isso? Aí você vai vendo, a figura vai entrando dentro da tela do iPad que você usa para receber a imagem, e você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Tem gente que vem dizer, isso foi feito por um caboclo aí. O cara entrou com uma caminhonete e detonou. Pô, que é isso, cara? Pô, tem que ter no mínimo um pouco de seriedade. Que caminhonete vai fazer isso? Não, isso aí você faz com paus e cordas. É? Então vai lá e faz. Por que ninguém nunca fez? E no ano passado, em 2016, a surpresa que nós tivemos é que o agroglifo de Prudentópolis surgiu no dia 27. Porém, por outro lado, nós fizemos, assim, quase sem querer, descobertas fantásticas com relação a esse agroglifo. A gente sempre colhe amostras, e quando você faz a colheita de amostras, você tem que fazer de dentro do agroglifo, para ver se há alguma coisa ali, e de fora do terreno habitual, normal da plantação, que é para você poder fazer a comparação, né? Nós fizemos a colheita, nem tivemos a precaução, por exemplo, de usar luvas, nada disso. Fizemos a colheita das amostras de dentro, de vários locais de dentro do agroglifo e de fora do agroglifo, e submetemos essas amostras à análise microbiológica com professores da Universidade Federal de São Carlos, professores doutores com pós-doutorado nesta área. Quer dizer, as pessoas mais indicadas. E o resultado foi surpreendente. O professor Fernando Araújo Moreira me liga, falou, Jevaer, eu sou um cientista, eu não tenho como explicar uma coisa dessas. Dentro do agroglifo não há vida microbiana. O agroglifo foi esterilizado. Fora, há vida microbiana abundante, como era de se esperar, mas dentro não. Ele estava surpreso com isso. Na sua carreira de cientista, com várias teses defendidas, um monte de coisa, ele nunca viu uma coisa dessas. Entende? Mas não foi só isso. Dessa vez, por uma conjunção de fatores, eu acho que são aquelas coisas que a vida providencia, né? Se juntou um grupo de pessoas que informalmente foi se estabelecendo como grupo de pesquisa e hoje está consagrado como grupo de pesquisa. Por exemplo, nós temos o professor Alcides Cores, que fez uma outra descoberta também muito interessante. Ele foi lá e descobriu que havia uma fonte de irradiação de energia eletromagnética pulsante, porque com os equipamentos dele, ele é físico, além disso, ele é o responsável pela comunicação digital do aeroporto Afonso Pena de Curitiba. Não é pouca coisa. Com os equipamentos dele, ele observou que essa fonte, ela dava um número e caía aquele número, dava um número e caía aquele número. Então ele deduziu que era uma fonte pulsante. E um mês depois ele voltou lá e não havia absolutamente nada semelhante em cima daquela localidade onde estava o agroglifo. Então é algo muito significativo. E daí veio a ideia que acabou sendo depurada durante o último Fórum Mundial de Ufologia, no painel dos agroglifos que nós fizemos ali em Foz, de que talvez a figura física lá, linda na plantação, seja um sinal. Um sinal. Porque o verdadeiro significado ou a mensagem parece estar embutida ali nas entrelinhas. É com essa hipótese que nós vamos trabalhar agora. Quem assistiu, por exemplo, o filme Contato, com a Jodie Foster, em homenagem a Carl Sagan, em que começou a se receber mensagens da estrela Vega. A mensagem tinha um formato, mas entrelaçada com esse formato, depois aquilo foi separado, havia uma outra mensagem, num outro, entre aspas, idioma. É isso que nós estamos pensando dos agroglifos agora. Então, essas coisas, somadas, por exemplo, à pesquisa que o Douglas Albrecht fez, de ter ido lá e ter feito coletas seletivas do trigo, do solo, e testado, por exemplo, com
o grau de estresse da planta e o quanto ela tentou voltar para a posição normal. Isso é trabalho científico. O Douglas também me surpreendeu, como o professor Fernando, como o Alcides. O Douglas também me surpreendeu porque ele fez a seguinte medição. Ele mediu a área do agroglifo, tantos metros quadrados. E ele calculou, se uma pessoa, para fazer isso, com uma tábua e uma corda, teria que trabalhar 60 horas, sem parar, sem ser visto, sem tomar água, sem comer, sem dormir, para produzir aquele agroglifo. Ok, tudo bem. Se forem 2 pessoas, cada uma trabalha 30 horas, então em 30 horas o agroglifo está pronto. 3 pessoas, 20 horas e assim vai. Só que, veja, cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem uma pisada. O agroglifo teria que ser produzido pelas diversas pessoas envolvidas dentro da mesma sistemática de pisadas, assim, 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 sem parar. Ninguém faz isso. Inteligências não humanas fazendo esses agroglifos. Se são extraterrestres, espirituais, hiperdimensionais, não sei. Tá? Eu acredito extraterrestres. Aí o cara fala assim, pô, pera aí, esses seres evoluíram lá nos seus planetas de origem, atravessam o universo para chegar aqui e amassar a planta? Não é uma coisa meio ilógica? Sim, eu também acho, mas eu não sei qual é a intenção que eles têm. E se nós estivermos no caminho certo, trabalhando com a hipótese de que o agroglifo é o sinal que nos chama a atenção, porque a mensagem está ali embutida de uma outra maneira, num outro idioma, entre aspas, então aí nós vamos ter uma explicação. Alguma inteligência dessas tantas que nos visitam decidiu usar este método de comunicação com a gente. Eu acredito que é uma forma de inteligência que tem vontade de se expressar, de nos chamar a atenção, que está nos dizendo alguma coisa. Nós só não temos o dicionário. Não tem nada pronto. Não tem um dicionário para você pegar, não tem um manual. Nós temos que começar do zero. E isso é fazer ufologia. Isso é interessante. É o que eu acredito. Eu penso nisso. Olha, os agroglifos estão assim muito intimamente relacionados à minha vida. Porque eu sempre fui apaixonado por esse tema, como por todos os temas da ufologia, mas esse é um tema que me toca mais profundamente. E eu quero conhecer tudo sobre isso. Quero conhecer tudo sobre isso. E quero compartilhar aquilo que eu descobri sobre isso com qualquer pessoa que quiser me ouvir.